Eu acho o Oscar o maior barato, mas às vezes a Academia de Hollywood erra bastante a mão ao entregar justamente o prêmio principal, o de melhor filme. Tem muito ganhador esquecível ou mesmo ruim na história do Oscar. E a gente nem precisa pesquisar no passado, basta dar uma olhada nos vencedores do século XXI. Antes de eu falar sobre dois ganhadores do Oscar que eu odeio, quero te convidar para se inscrever no canal do YouTube de GZH. Ativa o sininho, deixa o teu like e o teu comentário também. E antes de falar dos dois premiados que eu detesto, eu quero listar 5 ganhadores do Oscar de melhor filme no século XXI que eu amo de paixão. A lista vai pela ordem cronológica e começa com Gladiador, do Ridley Scott, que está disponível no Amazon Prime Video. Na trama, o general romano Maximus cai em desgraça depois que o imperador Marco Aurélio morre e é sucedido pelo seu filho, o incapaz mas maquiavélico Cômodos. O Maximus, então, vira escravo e depois gladiador. No Coliseu, ele chega a enfrentar um tigre, que era de verdade e não gerado por computação gráfica. Gladiador revitalizou os épicos históricos de Hollywood, abrindo caminho para títulos como O Último Samurai, Alexandre, Troia e Cruzada. O filme conseguiu um equilíbrio incrível para mim entre as cenas de ação, como na batalha contra as tribos germânicas, e o drama político. Os roteiristas estavam inspirados, por exemplo, quando escreveram a cena em que o Cômodos lê uma história para o seu sobrinho. De forma dissimulada, o Crápula alerta a sua irmã, a Lucila, de que sabe sobre a conspiração para derrubá-lo do poder e então ele ameaça matar o filho dela. Citando uma frase imortal do próprio filme, Gladiador certamente vai ecoar na eternidade. O segundo filme da lista é Menina de Ouro, do Clint Eastwood, também disponível no Amazon Prime Video. Menina de Ouro é um soco no estômago, um filme capaz de levar a nocaute o espectador, que não pode baixar a guarda nessa história ambientada no mundo do boxe. O filme acompanha a relação entre um veterano treinador de boxe e uma garçonete determinada a ser lutadora profissional. O que começa como um conflito e rabugice vira afeto paternal, até que vem um golpe que, sem deslealdade emocional, liquida com a falsa impressão de que esta é apenas uma versão feminina de Rock. Menina de Ouro é uma espécie de fábula sobre os temas da esperança, da finitude e do perdão. Cada personagem carrega um fardo existencial e trilha por zonas de luzes e sombras, como sublinha a bela direção de fotografia. O terceiro filme escolhido pode refletir um certo corporativismo, mas tudo bem, é fundamental haver filmes que ressaltem a importância da imprensa como o quarto poder de um Estado democrático, um pilar essencial para que legislativo, executivo e judiciário tenham as suas ações acompanhadas de forma transparente pela sociedade. Eu estou falando de Spotlight, Segredos Revelados, que pode ser visto na Netflix. Spotlight reconstituiu uma história real que abalou as estruturas da Igreja Católica ao expor abusos sexuais contra crianças e adolescentes cometidos por padres na cidade americana de Boston. O título do filme vem do nome do grupo de jornalismo investigativo do jornal Boston Globe. Os repórteres vasculharam arquivos, procuraram vítimas e cruzaram uma enormidade de dados para mostrar que quase 90 padres tiveram seus crimes abafados com punições protocolares. Não eram atos isolados de maçãs podres, como justificava a igreja, mas uma prática sistemática que tinha como vítimas jovens de famílias humildes que tiveram a fé e a inocência roubadas justamente pelas figuras nas quais viam inspiração e proteção. O quarto ganhador do Oscar no século XXI que eu amo de paixão é Moonlight, Sob a Luz do Luar, que pode ser visto no Amazon Prime Video. Foi o primeiro filme com elenco todo negro e o primeiro filme LGBT+, a conquistar a principal estatueta dourada. Moonlight acompanha 3 fases na vida do protagonista: criança, quando é apelidado de Little, adolescente, quando se chama Chiron, e jovem adulto, quando se apresenta como Black. A sua trajetória é acidentada, marcada pela negligência da mãe, pelo uso de drogas, pela pobreza, pela violência, pelo racismo estrutural e pelo preconceito. A sexualidade que o personagem está descobrindo e que mal compreende é rejeitada pela sua comunidade. Como o emprego de 3 nomes indica, Moonlight é uma história sobre busca de identidade, mas também é uma linda história de amor, um amor sufocado e sofrido, mas que perdura e sobrevive.
Para fechar a lista do lado sol, eu elejo Parasita, filme da Coreia do Sul, que foi a primeira produção não falada em inglês a conquistar o Oscar de melhor filme. Disponível na Netflix, Parasita vai da comédia farsesca ao drama com crítica social, passando pelo thriller policial e flertando com o terror urbano. E tem uma das reviravoltas mais impactantes da história do cinema. A trama de Parasita é sobre uma família de desempregados que enxerga uma chance de ascensão quando o filho ganha a oportunidade de se passar por professor de inglês para a filha adolescente de um casal rico. Para quem viu o seriado Downton Abbey, Parasita é uma espécie de contraponto. Se na série britânica os empregados brigam pela honra de servir a realeza, no filme sul-coreano os pobres duelam entre si pela sobrevivência, mesmo que isso signifique subserviência, insalubridade e exploração da sua mão de obra. Se em Downton Abbey os patrões são amistosos, a ponto de a indiscrição de um valete gerar só um olhar de espanto, em Parasita, o senhor do castelo deixa claro que existem fronteiras a serem respeitadas, limites a não serem ultrapassados. Bom, agora vamos para o lado sombra do Oscar de melhor filme. Entre os ganhadores de 2001 para cá, tem títulos que talvez tu nem lembre, como Chicago ou Argo. Tem vitórias que foram bastante discutíveis ou que fizeram cair o queixo, como a de Crash sobre o segredo de Brokeback Mountain ou a de No Ritmo do Coração contra Ataque dos Cães. Mas os dois ganhadores que eu realmente odeio são O Discurso do Rei e Green Book. O Discurso do Rei, que pode ser visto no canal Filmelê do Amazon Prime Video, não chega a ser um filme nocivo, mas é um crime que tenha vencido, porque todos os seus 9 concorrentes no Oscar de 2011 eram mais criativos, mais emocionantes, mais desafiadores. Olha a lista: A Origem, Cisne Negro, A Rede Social, Toy Story 3, O Vencedor, 127 Horas, Minhas Mães e Meu Pai, Inverno da Alma e Bravura Indômita. Todos eram melhores. A Academia de Hollywood se refestelou na zona de conforto ao premiar O Discurso do Rei nas categorias de melhor filme, diretor, Tom Hooper, ator com Colin Firth e roteiro original. O filme é uma história de superação pessoal ambientada no seio da família real britânica e temperada pela ameaça de Hitler. É verdade que o elenco está muito bem, mas com Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce e Timothy Spall no time, o diretor só precisa se esforçar para não errar. O protagonista do filme, o rei George VI, não me provocou a empatia necessária. Sim, o George é um canhoto que foi forçado a ser destro, ele era beliscado pela babá e ele era ridicularizado por ser gago. Mas convém lembrar que ele era o filho do rei. Eu senti mais drama nos personagens dos outros candidatos ao Oscar, como a bailarina reprimida pela mãe e obcecada pela perfeição de Cisne Negro, ou a garota que em Inverno da Alma precisa encontrar o pai, ou pelo menos os ossos do pai, para não perder a casa em que ela vive com a mãe doente e os 2 irmãos pequenos. Ou o operário aspirante a boxeador de O Vencedor, que tem como treinador o irmão viciado em crack e como empresária a mãe sem noção. Ou o montanhista de 127 Horas, que acabou preso em uma fenda profunda e estreita nos cânions do estado de Utah, com a mão direita e o pulso emparedados por uma rocha de quase meia tonelada. Até os brinquedos desprezados de Toy Story 3 comovem mais do que o rei George VI. Mas muito pior do que o triunfo de O Discurso do Rei foi a vitória de Green Book no Oscar de 2019. Eu entendo que por causa do sistema de votação do Oscar, o do voto preferencial, geralmente acabe imperando o gosto médio. Portanto, raramente é premiada a ousadia temática, estética, política, sexual, etc. Ganha o filme mais palatável. Mas Green Book, que derrotou, entre outros filmes, Infiltrado na Clã, Roma, A Favorita e Pantera Negra, nem poderia ser considerado palatável. Green Book está disponível no Amazon Prime Video. O filme era para ser a história de um pianista de jazz, o Don Shirley, que enfrentou o racismo em uma turnê pelo sul dos Estados Unidos em 1962. Pelas mãos do diretor Peter Farrelly, Green Book virou a história de um homem branco, o motorista e segurança do artista, que ensina quase tudo ao negro. Não à toa, o Mahershala Ali, ator que ganhou o Oscar de coadjuvante no papel do Don Shirley, pediu desculpas à família do músico. Não à toa, o Spike Lee, diretor de Infiltrado na Clã, ficou visivelmente furo da vida na hora em que anunciaram Green Book como vencedor do Oscar. Ele disse que se sentiu como se estivesse na quadra do New York Knicks, o time de basquete
do qual ele é torcedor fanático, e o juiz tivesse acabado de tomar uma decisão muito ruim. Não à toa, o Oscar para Green Book fez a Academia de Hollywood dar uma turbinada no convite para incluir artistas e técnicos de comunidades étnicas subrepresentadas, para, na hora de escolher indicados e vencedores, aumentar a representatividade e diminuir o racismo estrutural. E tu, concorda que Green Book e O Discurso do Rei não mereciam ganhar o Oscar? Quais são as vitórias que te deixaram mais indignado? E quais são os vencedores do Oscar que tu ama de paixão? Responde nos comentários e até o próximo sábado.